Você já ouviu falar da ética do cuidado? Você sabia que essa proposta de ética, de reflexão acerca da moral, de crítica da moral, ela foi elaborada por um filósofo brasileiro? Exatamente. É sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. A América Latina e o Brasil têm pensadores que impactam o mundo. Podemos falar do próprio Leonardo Boff, que é esse pensador brasileiro que trouxe uma contribuição muito valiosa para a ética contemporânea. E ele fala da ética do cuidado. Mas o que é isso? Para entendermos, precisamos realmente situar Leonardo Boff no contexto que nós vivemos hoje. Ele está vivo, mas o que ele enxerga? O que motiva Leonardo Boff a construir o seu pensamento? Bem, para fazer essa contextualização, eu quero ler um pouquinho de um outro autor, que é Fritjof Capra, O Ponto de Mutação. Fritjof Capra é um físico quântico, e ele trouxe grandes contribuições para a ciência contemporânea. E é interessante isso. Olha o que o Fritjof Capra relata em 1982. Ele diz que naquele ano, investimentos bélicos, 425 bilhões de dólares em investimentos bélicos. 15 milhões de pessoas morrem de fome por ano, isso naquela época. 15 milhões de pessoas morriam de fome por ano. 500 milhões de pessoas estavam subnutridas no planeta Terra. 40% da população mundial não tinha nenhum acesso ao sistema de saúde, aos profissionais de saúde. Mais ainda, 35% do mundo em 1982 não tinha acesso à água potável. Essa é a dura realidade que o mundo vivia naquela época. Então, havia uma constatação por parte da comunidade científica que realmente nossa civilização vive grande crise. E Leonardo Boff, ele aprofunda esse assunto. Ele reconhece, de fato, que nós vivemos uma crise social sem precedentes, com uma das maiores desigualdades socioeconômicas da história da humanidade. Eu já falei sobre isso em outro vídeo meu, mas é interessante você acessar na internet e buscar o mapa da pobreza no mundo. Existe uma pirâmide da pobreza com dados estatísticos, não é invenção de ninguém, ok? Uma pesquisa muito bem feita que apresenta a distribuição da riqueza no planeta Terra. É algo assustador, algo assustador. A crise de trabalho, nós vivemos hoje uma crise de trabalho profunda. A automação, as novas tecnologias e as novas formas de trabalho precarizado têm trazido uma crise do trabalho no planeta Terra. E nós temos uma crise ambiental. Essa crise ambiental é resultado de todo esse conjunto, de todo esse pacote. Agora, é interessante que Leonardo Boff reconhece, assim como outros autores, que essa crise que nós vivemos atualmente, ela é resultado de um paradigma civilizacional, de uma forma de ser no mundo. De uma forma de ser no mundo. Ele chama de paradigma do trabalho ou paradigma da conquista. São dois nomes que o Leonardo Boff dá para esse paradigma. E ele começa dizendo que o ser humano ele é sedento de completude, sedento de realmente ter um sentido maior para a vida e ver os seus vazios existenciais serem completos. É uma busca de transcendência, que ele também chama de vocação para a liberdade. Tem um aspecto muito positivo nisso também. E para tentar, muitas vezes, se preencher, ele empreende nessa conquista. Tudo é uma questão de conquista. E eu quero ler aqui, na página 19 do livro do Boff, aqui de Ética e Moral, A Busca dos Fundamentos, eu faço questão de fazer essa leitura para você. Olha, por comparecer como um ser inteiro, mas inacabado, não é defeito, mas é uma marca. E tendo que conquistar sua vida, o paradigma da conquista pertence à autocompreensão do ser humano e de sua história. Praticamente tudo está sob o signo da conquista. Conquistar a terra inteira, os oceanos, as montanhas mais inacessíveis e os recantos mais inóspitos. Conquistar povos e dilatar a fé
e o império, eis os sonhos dos colonizadores. Conquistar os espaços extraterrestres e chegar às estrelas, eis a utopia dos modernos. Conquistar o segredo da vida e manipular os genes, conquistar mercados e altas taxas de crescimento, conquistar mais e mais clientes e consumidores. Olha isso. Conquistar o poder de Estado e outros poderes como o religioso, o profético e o político. Conquistar e controlar os anjos e demônios que nos habitam. Conquistar o coração da pessoa amada. Conquistar as bênçãos de Deus e conquistar a salvação eterna. Tudo é objeto de conquista. O que ainda nos falta por conquistar? E ele continua: insaciável é a vontade de conquista do ser humano. Por isso, o paradigma conquista tem como arquétipos referenciais Alexandre Magno, Hernán Cortés e Napoleão Bonaparte, os conquistadores que não conheciam nem aceitavam limites. E eles servem de inspiradores para essa racionalidade, esse paradigma da conquista, paradigma do trabalho, paradigma do controle, da busca de controle da natureza, para dominar e usufruir essa natureza a todo custo. E aí vem uma questão muito interessante. Leonardo Boff não aceita que nós, seres humanos, somos fadados a um determinismo histórico. Ele não aceita isso. Ele sofreu uma influência muito forte do próprio Heidegger. E ele, como existencialista, também compreende que o ser humano ele é desafiado a romper. Ele é desafiado a não se render aos imperativos, não se render àquilo que na cultura muitas vezes nos oprime, nos sufoca e tenta nos moldar de acordo com essa racionalidade, esse paradigma da conquista, esse paradigma do trabalho, modo de ser trabalho, como diria o Leonardo Boff em outro texto, quando ele faz a comparação entre o modo de ser trabalho e o modo de ser cuidado. Tem tudo a ver com a ética que ele nos apresenta, ok? E isso é interessante porque Leonardo Boff ele acaba reconhecendo que nós somos muito avançados cientificamente, mas temos desevoluído, será que eu posso usar essa palavra? Do ponto de vista moral. Ele, nesse momento, me lembra um pouco de Lawrence Kohlberg, que tem um vídeo sobre Lawrence Kohlberg aqui no nosso canal, que ele também reconhece isso. O ser humano está num avanço tecnológico muito grande, mas ele, em alguns momentos, parece infantil do ponto de vista da moral, da ética, porque ele consegue negar valores tão já discutidos, tão apresentados. E isso é interessante. Olha o que o Leonardo Boff diz. Lê comigo, vou colocar para você. A cultura dominante é culturalmente pluralista, politicamente democrática, economicamente capitalista e, ao mesmo tempo, é materialista, individualista, consumista e competitiva, prejudicando o capital social dos povos e precarizando as razões de estarmos juntos. Com muito poder e pouca sabedoria, criou o princípio da autodestruição. Pela primeira vez, podemos liquidar as bases de sobrevivência da espécie, o que torna a questão ética, como devemos nos comportar, essa é a questão ética, como devemos nos comportar, como devemos viver. Essa questão é premente e inadiável, não podemos adiar. Leonardo Boff considera que vivemos num momento tal da nossa civilização humana que colocamos em risco a própria existência da nossa raça, a própria continuidade dos ecossistemas que tornam a vida humana possível no planeta Terra. E nós precisamos, diante desses desafios comuns, toda a humanidade é desafiada por essa crise. Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos reagir. Nós não podemos sucumbir e nos render diante das imposições desse paradigma da conquista, esse paradigma desse modo de ser trabalho. Ok? E diante desse impasse, aí o que o Leonardo Boff propõe? Ele diz, nós precisamos buscar um consenso mínimo, uma revolução. E não é uma revolução das armas, não é simplesmente uma revolução política, ele vai mais além. Ele diz que nós precisamos de uma revolução ética, de uma pactuação mínima, de um consenso mínimo entre os humanos,
Por isso ele escreveu esse livro, Ethos Mundial. Um livro muito interessante, quem puder comprar, adquirir, Ethos Mundial, vale a pena a leitura. Eu não estou ganhando comissão por isso, viu? É porque eu acredito que boas coisas precisam ser difundidas. Mas veja, eu já em outros vídeos aqui tenho dito que cada autor, cada filósofo apresenta critérios racionais, lógicos, argumentos para poder discernir, para poder julgar a moral, julgar os valores e os costumes dos povos da nossa cultura atual. E qual é o critério que Leonardo Boff utiliza? Veja bem, Leonardo Boff ele reconhece a contribuição dos outros filósofos e se você fizer um estudo mais aprofundado, vai perceber muito de Kant, vai perceber muito também do próprio Heidegger, do próprio existencialismo, também das críticas que Marx faz para a sociedade capitalista, né? Mas ele não se resume a Marx, ele acaba transcendendo essa abordagem mais materialista dialética de Marx. E Leonardo Boff, ele reconhece a contribuição desses autores, do próprio Habermas, ele dialoga muito com Habermas também. Mas é interessante como que Boff diz assim, olha, eu valorizo a razão, mas a razão, a ética firmada pura e simplesmente na razão, não tem conseguido mover o ser humano para além daquela distância, para romper aquela distância entre teoria e prática. Nós falamos muito de praxis, e o Leonardo Boff fala muito de praxis, como um exercício permanente de uma pessoa que vive nesse exercício de reflexão e agir, refletir e agir, viver e refletir, e sempre colocando em prática isso. É muito interessante. Agora, Boff diz que somente os critérios racionais não têm motivado suficientemente os seres humanos a romperem a distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Existe uma incoerência. Essa incoerência é denunciada. Nós temos tanta filosofia, tanto conhecimento científico, tanta coisa linda no mundo hoje, mas nós não conseguimos cuidar uns dos outros. Nós continuamos com uma distância muito grande entre os valores mais elevados do que o ser humano já desenvolveu e a prática do ser humano na sociedade contemporânea. Para romper essa distância entre teoria e prática, o Leonardo Boff defende que nós precisamos retornar para um fundamento que é anterior ao próprio fundamento da razão, que ele diz que é o sentimento. Exatamente, é o sentimento. Os próprios existencialistas já diziam, né? Já davam base suficiente para afirmarmos que o que nos constitui seres humanos não é simplesmente cogito ergo sum, penso logo existo, mas sinto logo existo. A existência se dá primeiramente pelo sentir, pelos sentidos, pela percepção. E aí é interessante porque o Leonardo Boff ele acaba citando também o próprio David Goleman, que trabalhou aquele livro sobre inteligência emocional, e ele... É curiosa como essa pesquisa da neurociência acaba concordando com as abordagens do próprio existencialismo. Sim, aquilo que era mais um trabalho filosófico dos existencialistas foi confirmado pelos neurocientistas recentemente, com pesquisas valiosíssimas sobre inteligência emocional. E Leonardo Boff se utiliza também dessas pesquisas para fundamentar. Fundamentar o quê? Ele diz que nós primeiro somos sentimento, depois nós somos razão. Primeiro nós sentimos o mundo e percebemos o mundo. E aquilo que nos motiva, aquilo que realmente nos move, não são os critérios meramente racionais, lógicos. O que nos move são nossos valores. E os nossos valores são construídos por um diálogo muito fecundo entre sentimento e razão. Aí é que ele fala desse justo meio, dessa busca de equilíbrio. Nós não podemos ser só sentimento e não podemos ser só razão. Nós precisamos buscar um equilíbrio, um justo meio. E a premissa do cuidado e esse critério ético para o ser humano, que não é mais o da conquista, mas o do cuidado, ele emerge exatamente dessa conciliação. A conciliação entre a nossa capacidade racional e a nossa capacidade afetiva. Razão sem afeto, sem consideração, sem compaixão, não redunda numa prática que possa transformar a nossa sociedade num mundo melhor. Essa é a questão que Leonardo Boff nos apresenta.
E olha o que ele diz também, vem comigo. Nossa situação é a seguinte: na atual confusão de episódios racionalistas e técnicos, perdemos de vista e nos despreocupamos do ser humano. Precisamos agora voltar humildemente ao simples cuidado. É o mito do cuidado. E creio, muitas vezes, somente ele que nos permite resistir ao cinismo e à apatia, que são as doenças psicológicas do nosso tempo. Isso é muito forte. Nesse momento eu vejo, usar uma terminologia meio bíblica aqui, mas eu vejo Leonardo Boff não como um mero filósofo, mas como um profeta, alguém que contesta as estruturas vigentes do mundo. E não somente estruturas econômicas ou estruturas políticas, ele está falando do nosso jeito de ser humano, da nossa racionalidade, do nosso jeito de sentir e como nós estamos adoecidos como sociedade. Sociedade doente, adoecida. E aí ele vai, continuando a sua teoria, ele vai fundamentar mais ainda. Ele diz, olha, para fundamentar a ética, o ethos mundial, nós precisamos ir lá nas características, digamos, essenciais do existir humano. O existir humano, sim, tem esses elementos mais essenciais dele. Primeiro, já disse, somos sentimento antes da razão. Agimos conforme nossos valores, sistemas de crenças e sentimentos coadunados com a nossa capacidade racional. E também, a existência humana é sempre com o outro. Sim, nesse momento, vale lembrar do Heidegger, o Boff bebe muito nele também, em Ser e Tempo. Nós somos ser no mundo com. Nós somos com o outro, não há outra forma de ser humano. No vídeo que eu falei sobre a constituição, a formação moral, o que é a moral, eu falo um pouquinho disso. Nem mesmo a nossa capacidade cognitiva seria plena sem o processo de socialização e a comunidade. Nós somos seres humanos plenos, somente em comunidade. E isso nos traz algo para pensar. Essa condição primária da existência humana é o primado da ética também. Ou seja, para existir, eu preciso reconhecer que eu preciso do outro, né? Há uma necessidade de reconhecimento do outro como necessário para a minha própria existência. E a existência humana, desse modo, se perpetua no exercício do cuidado. O ser humano é um ser de cuidado. Ele cuida desse outro que está ao redor dele. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que o ser humano negligencia esses elementos essenciais da existência, ele coloca a sua própria existência em xeque. Ele coloca a existência do planeta em xeque. E é isso que nós temos vivido hoje. Nós precisamos de uma nova forma de viver, de um novo paradigma. Leonardo Boff, ele traz essa grande contribuição. Porque se eu for julgar o que é certo e errado hoje na moral, nos valores e nos costumes da nossa sociedade de hoje, para Leonardo Boff, eu não posso simplesmente utilizar os imperativos categóricos do Kant, utilizar outros e tantos argumentos para dizer isso é ético, isso não é ético. Além da argumentação lógica, Leonardo Boff questiona também qual é a motivação e a praxis, a prática afetiva do ser humano. Nós temos relações de cuidado ou relações de desprezo, desdenho. Nós nos relacionamos com o outro como sujeitos, que são também, ou nós objetificamos as relações? Como é que nós vivemos? Essa ética do cuidado de Leonardo Boff, para concluir, ela só se efetiva por meio da solidariedade, por meio da responsabilidade, num mundo de diálogo, por meio da compaixão com aquele que sofre e também por meio da autolimitação. Nós precisamos sempre lucrar a despeito da exploração do outro ser humano, da exploração dos recursos naturais de modo irresponsável. Essa autolimitação é a capacidade do ser humano agir com maturidade no mundo contemporâneo, porque ele tem capacidade para explorar e extrair recursos de todas as formas da natureza. Mas a pergunta é, ele vai agir simplesmente pelo aquele instinto, né, negativo, digamos assim, aquela busca de conquista, ou ele vai agir de modo a conter um pouco essa conquista,
no sentido de produzir um mundo de cuidado, relações de cuidado com o outro ser humano, relações de cuidado com o mundo, com a natureza que nos cerca. Ficam esses desafios para a gente. Eu confesso que quando leio o Boff, em muitos momentos ele me parece um pouco utópico, no sentido negativo da palavra utópico. Conseguiram dar esse sentido para isso, né? Parece que são coisas irrealizáveis, mas é exatamente nisso que reside a liberdade humana. Essa nossa vocação para a transcendência, para a busca da liberdade e da autonomia. Ela precisa também transcender as caixas de racionalidade que nos limitam e que dizem o mundo vai ser sempre assim, o mundo vai ser sempre assim, e acabamos aceitando as coisas da maneira como elas são. Mas Leonardo Boff, ele propõe isso, que nós devemos romper essas caixas, romper essas estruturas, essas amarras da racionalidade e da própria afetividade, para termos um reencontro conosco, um reencontro com o outro, uma reconciliação do ser humano consigo mesmo. Ok? Um grande abraço e fica aí esse desafio desse grande filósofo brasileiro, Leonardo Boff. Quem tiver alguma dúvida, quiser colaborar, pode escrever, deixe seus comentários aqui pra gente. Valeu, pessoal!